Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós estamos iniciando aí, né, o PET 6 e o assunto dessa primeira semana é um assunto muito legal. É um assunto que eu acho que vocês irão gostar bastante, que é sobre plano cartesiano. Esse assunto, gente, nós devemos trabalhar com régua, tá? E papel quadriculado ou malha quadriculada, tá? Para que o trabalho fique um trabalho correto. Então, quem tem o PET vai trabalhar exatamente ali na sua apostila. Agora, quem não tem, se você conseguir folha de papel quadriculado, né? Seria muito bom. Pode ser de meio em meio centímetro ou de 1 em 1 centímetro, tá? Eu particularmente prefiro a de 1 em 1 centímetro porque fica mais espaçoso, né? A marcação aí dos pontos. Mas se você não conseguir de 1 centímetro, pode trabalhar perfeitamente na de meio centímetro, né? Que inclusive no PET a marcação acredito que seja ali de meio e meio centímetro a malha que eles usaram, certo? Então, gente, explicando aqui, né, o plano, né, cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado por duas retas, né, que se cruzam. Então, estas retas se cruzam perpendicularmente. A reta que está no sentido vertical é o Y, que nós chamamos de eixo das ordenadas. A reta que está no sentido horizontal é o X, que nós chamamos de eixo das abscissas. Então, quando essas retas se cruzam perpendicularmente, nós temos aqui exatamente o ponto de cruzamento delas, será o ponto origem, e que nós chamamos de zero, tá? Nós determinamos que ali seja o zero. Então, o eixo das ordenadas, que é o Y, ele é positivo acima de zero e é negativo abaixo de zero. O eixo do X, que é o eixo das abscissas, ele é positivo à direita de zero e ele é negativo à esquerda de zero. Quando nós vamos trabalhar, né, na malha quadriculada, não há necessidade de você colocar os números, que basta você ir contando aí, né, pela marcação, tanto no eixo do Y quanto no eixo do X. Agora, se você for trabalhar, né, no seu caderno sem malha, então você use a régua e marca de 1 em 1 centímetro. Marcou o eixo do Y, né? Os valores positivos de 1 em 1 centímetro, os negativos também tem que ser marcados de 1 em 1 centímetro. E a mesma coisa vai acontecer com o eixo do X. Se você usou, né, a medida de 1 centímetro para Y, você vai usar também a medida de 1 centímetro para X, certo? Agora, quando, gente, esses eixos aqui se cruzam, que eles são chamados de eixos cartesianos, nós dividimos esse plano cartesiano, né, em 4 planos. Temos, então, aqui o primeiro quadrante, tá? O segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O primeiro quadrante o X é positivo e o Y também é positivo. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo.
No terceiro quadrante, tanto x quanto y, eles têm valores negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, tá? E agora, nós vamos então, eu vou mostrar para vocês como nós representamos, né, os pontos no plano cartesiano. Então, os pontos, eles são representados pelas coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas é formado pelo x e pelo y. O primeiro valor do par ordenado é sempre o x e o segundo valor é o y. Então, vou mostrar agora aqui para vocês, né, alguns pontos que nós vamos representar. Então, o ponto A, por exemplo, ele é formado pelo par ordenado, menos 3 e 4. Então, o x é negativo, então o x vai estar à esquerda. E o y é positivo, então o y vai estar para cima. Então, unindo o menos 3 e o 4, nós vamos ter exatamente o ponto A. O ponto A, ele está localizado aqui no segundo quadrante, tá? O ponto B, ele é formado pelo par ordenado 2 e menos 3. O x é positivo, né? Ele é 2. Então, se ele é positivo, ele está à direita de 0. E o y é negativo. Então, o y está abaixo de 0. Unindo, então, o 2 e o menos 3, nós vamos ter o ponto B. O ponto B, ele está localizado no quarto quadrante. Depois, nós temos o ponto C, que é formado por 0 e 3. Então, quando nós temos esse par ordenado em que o x é 0, esse ponto vai ficar no eixo das ordenadas, no eixo do y. Então, eu não marco aqui quando o valor ou de x ou de y é 0. Então, nós só vamos marcar aqui nessa situação o 3, que está exatamente no eixo do y. Então, o ponto C, ele não está em quadrante nenhum, ele está apenas no eixo das ordenadas. Depois, nós temos o ponto D, que é formado por menos 3 e 0. Então, o x é menos 3, então ele está à esquerda de 0. Como o y é 0, nós só vamos marcar o menos 3, que vai estar localizado no eixo das abscissas, que é o x. Então, ele não está em quadrante nenhum. E o último ponto, que é o ponto E, ele é formado por menos 1 e menos 3. Então, o x é menos 1, ele está à esquerda de 0. O y é negativo, ele está abaixo de 0. Quando nós unimos esses dois valores, menos 1 e menos 3, nós formamos aqui, então, o ponto E. O ponto E, ele está localizado no terceiro quadrante. Então, nós tivemos aqui uma representação, né, das coordenadas cartesianas, né, nos eixos cartesianos. Então, essa representação formou-se exatamente, né, um plano cartesiano. Eu espero, então, que vocês tenham entendido direitinho esse assunto. Vou enviar, né, o resumo através de fotos para vocês copiarem no caderno e terem como fonte de pesquisa, né? E em seguida, nós vamos fazer a atividade 1 aí da primeira semana, somente a atividade 1, tá? Quem tem a apostila pode ser feito aí na apostila,
E quem não tem, vocês irão fazer no caderno. Se puder, com uma malha quadriculada. Se não puder, o uso da régua é indispensável aí para vocês traçarem, então, os eixos cartesianos, né, com seus respectivos pontos. Ok, gente?